tá. É a mesma responsabilidade. Não é uma falta de amor. Que a Mara estava falando. Não é uma né? falta O medo que da a gente... responsabilidade, porque é uma vida nas nossas mãos. É uma vida Isso nas mãos. pra sempre E assim, mesmo. o trauma que eu acho que a Mara tem e eu também é esse. Né? De repente você está com o filho e aí, o que você vai fazer? Se te acontece uma coisa parecida. Entendi. Entendi. De ontem para hoje, pensando em tudo que você falou aqui, em tudo que você ouviu aqui, se reposicionaria alguma coisa em relação ao seu pai ou não? Tudo que você falou ontem continua valendo hoje, até o momento, inclusive, que você revelar o nome dele? Não, continuo falando porque eu sou filha de atores. Tá. Se eu quisesse fama, por exemplo, eu já teria desde moça seguido a carreira. Claro. Então, o meu intuito não foi esse. O meu intuito foi, quando eu vi a entrevista da Mara, que eu me encaixei no perfil. Não tenho o que falar assim, é mentira? Nada do que eu falei é mentira. Tá. Eu vivi isso, eu sei o que eu vivi, né? Embora possa ouvir depois outras declarações, querendo colocar o nome da minha mãe em jogo, Que é uma coisa porque que você já também me não falaram perdoa, né? que ele era mulherengo, que ele era daquela forma por causa da minha mãe. Entendi. Mas ninguém é cafajeste por causa de outra pessoa. É a índole da pessoa. Né? Então, assim, olha, foi uma noite que parece... Eu saí daqui com um peso a menos. Que bom. Sabe? Que bom, Acho que era uma coisa que estava me incomodando tanto, há tanto tempo. Que lógico, você comenta com o marido, você comenta com familiares, né? As pessoas que viram você crescer, que te cercaram, mas parece que não estava sendo o suficiente. E foi a primeira noite que eu deitei e dormi. Meu, que bom, Thelma. Eu sei o que você sentiu. Quando eu desabafei isso e a Sônia me trouxe para eu esclarecer, eu tive também essa mesma sensação. E o pai é o que cria. Uma coisa é procriar, outra coisa é criar. Seria injusto da minha parte que depois eu não beneficiasse o meu padrasto. Entendi. Porque o que eu uso, Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça. Claro. Ele é justiça. E isso tudo que Deus permite que a gente venha viver é justamente não por causa só da nossa vida, né, Thelma? Sônia, muitas pessoas estão com a situação iguais à minha e à da Thelma. O meu e-mail, a minha assessoria, o pastor Lisandro está aqui, que acompanha a minha agenda, que tem o e-mail da agenda para marcar eventos, meus convites, para estar nas igrejas, e tem o e-mail da assessoria. Claro. E todos os e-mails da empresa. Gente, olha, eu tenho um filho, eu criei meu filho, eu fui pai e mãe do meu filho, e hoje meu filho formei o meu filho, ele é um profissional bem-sucedido e não quer ter filhos. No meu caso, não foi porque eu não quis. O dela, ela fez a opção, porque é um direito do ser humano. Claro. Não quer ter filhos, e o pai já vem atrás. Outra coisa que eu conversando com a Thelma, eu vi o lado humano dela, quando ela falou, se ele assinasse uma carta, aquela nossa pureza, né? O nosso coração, que a gente tem que manter o coração de criança. Só entra no céu quem tiver o coração de criança. Só que a gente não está no céu ainda. No seu caso, seu pai não assinou. Não assinou. Você não chegou nem ter o dissabor de não receber a assinatura, que você nem mandou a carta. Eu mandei a carta e meu pai não assinou. E na história da Thelma, pelo que ela contou aqui pra gente, eu acho muito difícil também que ele tomasse essa atitude de assinar alguma coisa em seu favor. Ou quem sabe depois dessa repercussão toda também que está tendo isso, né? Ele vem numa nobreza e fala, filha, tá aqui. Antes do... Porque assim, né? Fala. Ele nunca deu nada. Tá. E eu nunca também procurei. Quando eu procurei a última vez, não foi porque eu precisava do dinheiro dele. Pelo contrário. Eu precisava era só do carinho dele. Era uma última tentativa de ter um pai. Foi a mesmo, última né? tentativa que eu falei. Eu precisava ter um pai naquele momento. Né? Saber o que aconteceu. Porque assim, a minha mãe pouco falava. Porque talvez ela não quisesse expor muita coisa. Então ela não era muito de comentar. A minha família era muito restrita sobre esse assunto do meu pai com a minha mãe.
Então, assim, eu sabia de algumas coisas que ela contava, mas tudo bem. Quando eu conheci mais a fundo agora, né? Assim, eu percebi que tudo que ele estava falando não condizia com tudo aquilo que eu vivi. Entendi. Igualzinho a mim. É mesmo? Igualzinho. Então... Igualzinho. A gente tem um monte lá do outro lado. Quer dizer, é muito fácil você falar, olha, sua mãe é que não prestava, né? Claro. A sua mãe que não fazia as coisas para que eu pudesse sair para fora procurar outra mulher. Entendi. Só que o fato da separação deles não teria nada a ver com o fato da paternidade dele, de assumir o papel de pai. Não querer ser marido é uma coisa, mas ser pai é para sempre. Exatamente. Né? Então, aí isso não podia se misturar, na verdade. Posso dar um toque a respeito disso, diretor? Tá acontecendo uma coisa aí que já vou falar aqui para vocês em relação a ele mesmo, viu? Daqui a pouquinho a gente fala aqui, viu? Haroldo, por que as pessoas inclusive falam muito disso, que para determinados homens, ou para boa parte dos homens, filho ele considera enquanto for o casamento com a mãe daquela criança. Se separou, não é? Aí casa com outra, aqueles daquele casamento não valem mais, vai valer o do casamento atual. Quer dizer, é um tipo de laço que ele é muito rotativo, vamos dizer assim. Existe mesmo. Legal, muito legal a sua pergunta, porque, lógico, graças a Deus, não são todos os homens porque os que filhos agem que ele teve dessa no segundo forma, casamento, ele não é? criou, né? Agora, uma coisa que as pessoas devem entender é o seguinte, o ser humano, ele foi evoluindo com o passar dos anos. Os nossos ancestrais, eles não tinham o afeto que nós temos hoje. Isso tudo foi se desenvolvendo. E hoje em dia, vamos dizer assim, a maior parte, graças a Deus, da humanidade tem sentimentos nobres. Por quê? Porque recebeu carinho, recebeu afeto, aprendeu a se colocar no lugar do outro, percebeu como é bom ser querido, protegido. Então, eu também passo tudo isso para frente e essas áreas do cérebro vão se desenvolvendo. Certo. Porém, o que vem se percebendo é o seguinte, anualmente a população mundial, em proporção relativa, tem crescido, mas não respectivamente no afeto. Percebe-se em várias culturas uma certa estagnação do afeto, ou seja, parece que as pessoas correm atrás de dinheiro, as pessoas correm atrás de compromissos e de repente nós temos menos contato afetivo com o filho, com o pai. Pai, você está bem? Ô filho, como é que foi o seu dia? Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês viram isso recentemente, na China hoje em dia, o filho que não fizer uma visita ao pai, após os 60 anos, ele responde por isso. Mas isso aí você pode procurar, pode procurar na internet. Não sei se alguém viu. Força da lei. Eu acho isso muito triste. Final dos tempos mesmo. Olha o que você está falando, Sônia. É muito triste isso virar uma lei. Gente, não tem que ser lei. Eu, por exemplo, não consigo entender. Eu sou pai de 3 filhos e já tive diversos problemas e sou sensível. Tenho empatia, me coloco no lugar dos outros. Eu não consigo entender uma mãe que não tem um instinto materno e um pai também que não tem um instinto paterno. Entendeu? Pelo contrário. Mas por que tem com determinados filhos e não tem com outros? Pois porque é, Sônia, o caso mais dramático que a gente viu, a Thelma está aqui, a Mara também, o Dr. William, o Brasil inteiro conhece, é o caso do Pelé. Olha, a Sandra foi rejeitada até o último minuto da vida dela. E a gente sabe o que aquilo doía. É verdade. Mas os outros filhos ele criou com amor. Pois Quer dizer, Sônia. É estranho aí isso. É que tá. E ele, inclusive, quando fez o 10º gol, em 19 de novembro dedicou para as de criancinhas, 69, né? ele dedicou às criancinhas, né? E de repente a gente perguntou, puxa, Pelé, você falou tanto para que nós nos preocupássemos com as crianças e a Sandra. Então, eu tenho a impressão que muitas vezes nós falamos muitas coisas da boca para fora. Na prática, entendeu? E lá na latência, lá no nosso âmago, às vezes nem sempre nós temos esses sentimentos que expressamos. Porque eu acho que a partir do momento que você realmente tem sentimentos nobres, você desenvolveu sentimentos nobres, entendeu? Não é nem por um filho que é de um ex-casamento. Você tem que ter um carinho, um afeto pelas crianças em geral. E a pessoa que não desenvolveu isso, mais cedo ou mais tarde, ela se manifesta mostrando que essa área no cérebro, por qualquer motivo, na minha opinião,
não estou falando em nome da psicologia, na minha opinião, essas áreas do cérebro não foram bem desenvolvidas. Então, o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, se manifesta. Como? Claro. De uma forma indiferente. Eu não consigo conceber, aliás, até que me chamou a atenção desde ontem aqui, é que toda vez que a gente fala isso, depois eu queria até ver por que o William, eu quero falar com a doutora. William fica tão emocionado. O que aconteceu com você também? É porque a gente está falando com um psicólogo, vamos falar com um advogado. Porque, assim, não é estranho para você, doutor William Amanajás, que está aqui com a gente, como advogado, de repente ter que aplicar uma lei que obriga a amar, a dar afeto, quando isso ou é uma coisa espontânea ou não é. Parece justo de um lado, porque pretende prevenir, né, amparar aqueles que são abandonados, renegados, ignorados. Mas, por outro lado, está na cara que não vai surtir efeito. Ou surte só pelo medo da prisão. Muita gente reconhece filho no nome, como, de novo, vamos citar o caso do Pelé, e renega para a vida toda. Como é que a justiça se vê diante disso? É verdade, Sônia. Na verdade, a gente tem que observar a seguinte questão. A lei, ela não vai obrigar efetivamente A amar. Não tem condições, não há como. Ela tenta estabelecer parâmetros. Por exemplo, alimentos. Não tem como obrigar o pai a dar amor ao filho. Mas, no entanto, ela tenta suprir a lei de alguma maneira para que esse filho não fique desamparado materialmente falando. A Sandra não, a Thelma, o pai teria que ter dado o sapato aos 11 anos, teria que ter pago a faculdade, seria isso por parte da lei. Mais um dos recursos, a gente pode fazer uma ação de abandono afetivo, não Com foi certeza, isso que você estava com falando certeza. pra gente? É o que foi falado ontem, né? Bem ressaltado, ontem, inclusive, pelo doutor Beraldo. Nesses casos, cabe até uma indenização. O doutor Haroldo explicou legal. A propósito do seu encontro com a nossa presidente, Dilma, né? A gente observa que as leis já estão ultrapassadas. Inclusive no que se refere a essa questão da própria herança, da própria liberdade de testar, que é por meio do testamento, né? Então a gente não pode efetivamente dispor da maneira como entende que é conveniente dos nossos bens. Então haveria uma necessidade de se modificar, rever. Se readaptar aos novos tempos, né? Posso fazer uma observação, Sônia? Dá tempo? Claro. Então, o negócio é o seguinte, gente. Dificilmente uma pessoa, não estou falando isso focado no pai da Thelma ou então da Mara, estou falando de forma generalizada. Mas o indivíduo que já com pouca idade deixa de visitar um filho, que já com pouca idade não se preocupa com a pensão de um filho, ele já está manifestando nessa fase etária dessa criança de que o vínculo afetivo com essa criança não é grande, porque mesmo que ele esteja sem dinheiro, desempregado, gente, não custa ir a pé até a casa de um filho e dizer o seguinte, olha, papai ama. E eu vi um texto lindo que ele dizia o seguinte, o pai saía de manhã e voltava só à noite e não conseguia ver o filho. Aí ele falou assim, mas filho, para você saber que o papai veio e deu um beijo em você, todo dia de manhã, quando você acordar, você olhe bem no cantinho do seu colchão. Se o lençol tiver com um nó, significa que o papai veio e deu um beijo em você. Entendeu? Então, e esse é um fato verídico. Essa criança não teve problemas, porque ela sabia, eu não posso ver meu pai, mas eu sei que papai toda noite vem e me dá um beijo porque tem aqui um lacinho no lençol. Em pequenos gestos você vê quem tem ou quem não tem sentimentos nobres. Doutor Haroldo, o senhor como psicólogo, o senhor está fazendo aí, ressaltando o fator amor. Sim. Só que o que fala mais alto? O que é a honra? Foi isso que eu coloquei. É o amor ou é o dinheiro? Então, na lei, a lei Petra que fala, né? Uma lei Petra que não foi revogada. Qual é o código que fala? Qual é a lei, o número que o senhor estava falando para mim lá no camarim? Haveria uma necessidade para poder modificar essa questão do testamento, de como a gente vai proceder com a destinação dos nossos bens, que tudo se faz por meio de testamento. E também, aliás, com relação ao artigo, é o 1829, que fala da ordem de vocação hereditária do Código Civil. O Código Civil regulamenta a nossa vida, né? Essa história de que se o filho morreu, o pai pode herdar, se não tiver descendentes, pode herdar. Que algo politicamente correto aconteça no nosso país,
para se morrer, basta estar vivo. Uhum. E aí vai mudar um projeto de lei. Faz um projeto de lei. Quando vai acontecer? Exatamente.